Começando mais uma vez o nosso podcast maravilhoso, que é a marca da convergência no nosso Conexões. Então, quem tem uma conexão, essa conexão ela caminha para uma convergência. Convergência do quê? Da maior palavra convergente desse universo, da maior palavra de conexão de todas as coisas, que é a palavra Cristo. Cristo é a palavra que significa Mashiach em hebraico, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, o ungido, Christos, ungido também, a marca do grego. Nós queremos falar de Cristo, falar de origem, falar de desenvolvimento e falar de eternidade. Por isso, cristianismo vivo e verdadeiro está aqui para você nessa conexão entender um pouco mais, e hoje assuntos muito importantes envolvendo o verbo, a palavra, a morfologia dessa palavra, a etiologia dessa palavra, a etnografia dessa palavra. E você que não é linguista, eu fico por aqui, porque tantas coisas do signo, do significado e do significante do nome de Cristo serão hoje reveladas e desvendadas para você. Como sempre, aqui estamos com o Marcelo Galvão, uma grande bênção mais uma vez no nosso terceiro episódio. Hoje é o dia 17 de janeiro de 2025, para a sua referência, mas a hora que você estiver assistindo é a hora exata para você ouvir essa mensagem, nem que seja pela enésima vez. Muito bem, Marcelo, a palavra viva todo o tempo para falar de Cristo e para falar de um número muito interessante. Hoje é dia 17, vamos falar do número 27. 27 que tem significados importantes na pronúncia, elocução, no verbo Cristo que chegou até nós. Como que é essa história? Bom, primeiro, um prazer estar aqui de novo, Betão. Parabéns aí pela introdução, uma alegria sempre. A gente prometeu para o nosso público, no final do último episódio, que nós íamos falar da relação das 27 Nakshastras, que são 27 estrelas que percorrem as constelações do zodíaco, com as 27 letras do alfabeto hebraico. Sim. E no nosso esquenta aqui, a gente já fez várias relações antes sobre isso, e vimos como há uma perfeição nessa compatibilidade, nessa correlação, né, entre as duas linguagens. Então, o que a gente tem? E por que a gente quer falar isso? A gente quer falar de criação do universo e a gente quer falar do Cristo como palavra cósmica. Essas 27 letras do hebraico, elas são letras que trazem em si a força criadora do próprio Cristo. São letras que trazem em si a força criadora do universo. E a gente já falou um pouquinho, a criação do universo, ela começa no nível do elemento fogo, do elemento éter de fogo, depois ela vai para o nível do elemento éter de luz, e depois ela vai para o nível desse elemento éter sonoro. E é a partir desse éter sonoro que cria-se o éter de vida, a nossa matéria. E na matéria é que esse verbo se fez carne. A gente tratou aqui que na antiga Índia há uma tradição do Rig Veda, e o Rig Veda é aquilo que no cristianismo nós chamamos de verbo, essa palavra cósmica. Então sempre vai haver uma correlação, porque as duas linguagens estão falando da mesma coisa. E aí a gente está pegando a partir desse ponto muito importante, em que a gente já tem na formação do universo o ponto em que esse elemento sonoro está criando a matéria. E aí o que a gente tem de correspondência? O que são essas nakshastras? Essas nakshastras, elas são 27 estrelas, cada uma dessas estrelas, elas têm um total de 12,8 graus, cada signo do zodíaco tem 30 graus. Então, se cada nakshastra tivesse 10 graus, nós teríamos 36 nakshastras. Como cada nakshastra tem 12,8 graus, nós só temos 27 nakshastras. Perfeito. São menos. E essas nakshastras, elas são utilizadas dentro da astrologia indiana para calcular qual é a primeira sílaba que uma criança tem que ter no seu nome para receber do universo essa energia vibrando com essa nakshastra que está relacionada a ela. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma nakshastra que chama-se Coração de Leão, ou Cor Leone, em latim, e Coração de Leão em português. Essa nakshastra, ela diz que
as letras que devem, essa Nakshastra diz que as sílabas que devem começar são o Na, o Ni e o Ne. E a gente viu aqui antes que no hebraico a gente só tem as consoantes. No hebraico antigo só existiam as consoantes, depois é que vieram as vogais. E para cada consoante nós temos exatamente a consoante com a consoante com o I e a consoante com o E. Essas são as 3 formações básicas. O O e o U vêm como algo em acréscimo que não faz parte desse básico. É exatamente o mesmo conceito das Nakshastras e da astrologia védica. Você pode estar estranhando Nakshastra, astrologia, zodíaco. Veja bem, nós estamos aqui para desmistificar. Mas você está misturando... Olha, não pode se misturar nem água com óleo. Você não pode misturar nada aquilo que é uma essência. Cristo é uma essência. Nada disso é uma mistura. São todas comparações que estão dizendo da excelência, do poder e da vitória de um nome que é Cristo. Então, você acha estranho uma estrela estar associada a um nome? Pergunta aos magos que foram olhar a estrela quando nasceu Jesus. O próprio nome de Jesus está associado a uma estrela. E essa estrela de Belém não foi apenas vista pelos magos, ela está profetizada na Bíblia. Lá no livro de Números, Balaão, que era um profeta cananeu, ele profetizou dizendo que uma estrela surgiria de Belém. Betlehem é a casa do pão. Quem que é Jesus? O pão da vida. Ele tinha que nascer em Belém, porque isso estava associado. Nós não sabemos as associações que existem em cada nome, em cada estrela, em cada situação. Mas Apocalipse, na Carta das Igrejas, ele fala assim: você é vencedor? Eu vou te dar a estrela da manhã. E eu vou te dar um novo nome, numa pedrinha branca que ninguém sabe, apenas aquele que recebe. Ou seja, definitivamente, na Bíblia, o nosso nome está associado a uma estrela. E a marca dessa estrela é a adivinhação? Não é adivinhação. Não é você ler o horóscopo e dizer o que vai acontecer comigo hoje. Não. Está associada para que essa luz que vem só do Senhor brilhe em você e você possa refletir esse brilho e declarar: eu tenho uma essência na minha vida, eu tenho uma identidade nomeada. Então é maravilhoso entender, né, Marcelo, que não há essa contradição. As pessoas elas pegam a sombra e da sombra querem extrair a luz. Não, não vai conseguir. Você vai seguir a luz e vai conviver com a sombra. A sombra está lá. Por que essa sombra? Por causa da luz. Então, graças a Deus que luz e sombra estão convergindo, na verdade, para que uma relação de revelação possa aparecer a você. Então, quando você pega 27 em hebraico, nós comentamos isso, você pega a letra Zain, que é o 7, e o Haf Sofit, o Kaf, que é o 20. A palavra Zar, que é o número 27, significa pureza. Então, há uma purificação nessas letras. Por quê? Porque essa energia dessa letra iria declarar o nome mais puro, mais santo e mais lindo que existe, que é o nome de Yeshua. Então, esse nome é o que nós honramos aqui, e é esse nome que nós queremos declarar que está disponível a você. Agora, nós trouxemos Índia para a mesa, estamos trazendo Pérsia para a mesa, trazendo várias culturas para a mesa para que você entenda o que é Cristo antes, hoje e depois. Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a pessoa não sabe que ontem existia a cultura egípcia, a cultura persa, a cultura greco-romana, todas as culturas anteriores, toda a cultura védica, tudo que existia na Índia e na China, existia no antes. E quem existia lá no antes? Jesus. Então, nós vamos entender, através da revelação, como que o antes, o hoje
e o depois, que são a marca de 3 dias sempre em Jesus, é uma marca completa de revelação para cada um de nós. Então, essa é a marca do Verbo, né? É a marca do Cristo Verbo, do Cristo vivo, reconhecido então na antiga Índia, né? O zodíaco começou aonde? Na Pérsia, Índia? Começou na antiga Índia. Os 7 rishis védicos, eles tinham uma visão profética dentro da nossa linguagem cristã, que lá se chamava de uma visão clarividente. Rishi quer dizer aquele que tem a capacidade da visão clarividente. Resumindo, Rishi é um vidente, que enxergava toda a realidade espiritual na base de toda a realidade material. E a partir disso eles puderam entender toda a criação do universo e como esse ser do Cristo se relaciona de diferentes maneiras, em diferentes momentos, com toda a criação do universo. E nós entendemos, então, que não é uma clarividência simplesmente, é uma Jesusvidência. Perfeitamente. E Jesusvidência é a marca da luz da revelação. Assim como você tem a palavra esotérico, né, com essa que já falamos aqui, que é a marca de uma revelação. Né? Esse exo é a manifestação do que você recebeu. E nós temos, então, a marca do verbo. Né? Então, Jesus ser o verbo é uma ação muito forte, né? O verbo indica a ação. E as religiões? As religiões estão preocupadas com adjetivos, né? Uhum. Colocar placas nos seus com divisões, nomes. Né? E ao invés de união? Com as divisões. O que é o adjetivo? O adjetivo é uma qualificação substantiva da sua divisão. Esse é o bonito, esse é o feio, essa igreja é boa, essa igreja é ruim, essa igreja não presta. Então você está adjetivando quando você apenas tem que se concentrar no verbo. O verbo é o substantivo, o adjetivo é a divisão. Nós não queremos adjetivar, nós queremos que você volte ao verbo e a partir do verbo e através do verbo você tenha uma ação concreta na sua vida. Nós falamos então que nós temos aí a antiga Índia, antiga Pérsia, Egito, grego-romana, depois Arual. Nós vamos falar disso então na sequência depois, mas temos que colocar nesse parênteses a questão de como que esse verbo, essa luz, vai nos levar à questão de enxergar a guerra espiritual e enxergar a eclipse. Porque a guerra está onde, né? Você pensa que Star Wars é um nome que foi dado para o Hollywood? Não, Star Wars é o nome da Bíblia. Porque a guerra nas estrelas está na Bíblia. Houve guerra no céu. A guerra no céu com as estrelas. 1/3 das estrelas caíram. Por quê? O garçom empurrou a bandeja? Não. Miguel e seus anjos lutaram. Há uma guerra. Essa guerra cósmica, ela está nos seus ciclos, sendo manifesta nos eventos. Quem conhece um pouco daquilo que eu falo, sabe que evento é a base daquilo que eu creio. Devo ler Rudolf Steiner? Ele só fala de evento também, né? Perfeitamente. Impressionante. Encontrei um amigo aí que fala dos eventos. Os eventos como base de tudo. Os eventos cíclicos que estão mostrando o que está acontecendo. E essa ciclotonia dos eventos mostrando que você, que está no ambiente, tem um certo déjà vu, né? Sensação de familiaridade, como você disse, hoje nós tivemos aqui no nosso outro podcast, estava ali o Vitor e a Camis, né? Que vão amanhã marcar o casamento deles no cartório, né? E o Wes e a Kate, que estão hoje aqui, vão ser as testemunhas, né? Hoje tivemos aí, temos o Wes e a Kate vieram do Sul, estão aqui, temos essa confraternização. O Leandro, que estava no Ceará naquela primeira gravação, está aqui e já está ajudando você a fazer aí a parte das edições. E estamos já pensando nos locais, estúdios que vamos ter, as oportunidades. Por quê? Como você falou, uma confraternização. O que é essa confraternização? Não é eu estou com você porque você é São Paulino, ainda bem que tomara que você seja. O importante é que nós estamos juntos, né? Só um parênteses, primeiro assim, mas o Corinthians e o São Paulo, eu falei, irmão, vai ler o que São Jorge escreveu e vai ler o que São Paulo escreveu, depois a gente volta a conversar. São Paulo escreveu metade do Novo Testamento com a revelação incrível e o São Jorge ficou preso na guerrinha lá de cima. Mas tá tudo certo, né? Para não cair. Mas caiu, viu? Então, corintiano, desculpa, né? Caiu. Mas o que acontece? Nós queremos confraternizar e essa confraternização tem que ser a conexão do Espírito.
O meu espírito está com o seu espírito, porque esse é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é a base da nossa comunhão. Não é a preferência, não é o time de futebol, não é a associação de classe. Todas essas tentativas humanas de buscar uma convergência, uma comunhão, sejam as denominações, sejam todos os clubes, é frustração. Nós estamos num ciclo onde o reconhecimento realmente puro e básico de uma comunhão verdadeira vai realmente nos conectar com a essência de Cristo. Mas há uma guerra, né, Marcelo? E essa guerra, ela é tipificada nas estrelas, nas posições que elas ocupam, na questão do eclipse, por exemplo, se é um assunto que nós temos que tratar para desmistificar isso também, né? Perfeitamente. Pessoal, antes eu queria dizer, o Betão ele é muito inspirado, porque tudo o que ele fala tem absoluta coerência, é impressionante. Ele navega num nível entre o céu e a terra, em contato com os anjos, e traz nas suas palavras muita sabedoria e uma sabedoria muito inspirada, Betão. Amém. Você, acho que sem saber, você usou aqui um termo para definir exatamente o que é astrologia védica, complementando a sua pergunta. A astrologia védica se chama Jyotish, e Jyotish pode ser traduzido como a luz de Deus para guiar os seres humanos, exatamente como você trouxe. Você expressou aí luz de Deus, e é exatamente isso que é a palavra que descreve o papel da astrologia védica. Nós passamos para a mesa Pérsia, Índia, porque o Apocalipse diz que vai ter gente de toda tribo, toda língua, toda nação, mas a tua denominaçãozinha aí, seja ela ABC ocidental ou não, vai dizer, não, somos só nós, né? Já vi lá no cursinho, uma igreja que eu frequentei, uma denominação, que Jesus era pintado de loiro, né? Porque veio dos Estados Unidos, né? Então era o loiro de olho azul, lá era Jesus, tinha que ser o galã. Então, infelizmente, essas distorções acabam nos afastando de enxergar a grandeza, a riqueza e a propriedade desta luz. Quando eu falo luz, né, a pergunta da criação, ué, se o sol foi criado no quarto dia, que luz é essa que foi criada logo no começo, que diz Deus haja luz e houve luz? Essa luz cósmica que transcende o teu mundinho, transcende aonde você está. Então, nós queremos que você possa ter nessa luz e nessa luz entendimento. Porque nós não vamos ser adoradores de estrela, não vamos ser adoradores de coisa alguma, apenas ao Senhor e ao seu nome. Mas nós vamos entender como que todo esse reflexo, ele traz à nossa vida entendimento. Então, vamos lá entender um pouco aí dessa questão de como que a eclipse e a guerra estão tipificadas nos movimentos das estrelas, né? Vamos falar disso. E aí a gente vai trazer a nossa segunda entrega de hoje, porque no final do episódio passado nós ficamos de tratar das 27 nakshastras e como elas se relacionam às 27 letras do alfabeto hebraico. Perfeito. E agora nós vamos entregar a relação de tradições antigas com esse número, esse evento ocorrido em 1998, que é o 3 vezes 666, do qual a gente tratou no outro episódio. Então vamos falar disso. Aonde você estava em 1998? A gente sabe o que você fez no verão passado, Exatamente. Vale isso daí. Em 98, o que você estava fazendo? E de lá para cá, porque o ciclo continua. Sim. Mas antes eu queria fazer um parênteses, eu adoro trazer curiosidades. Você falou do Jesus loiro. Eu queria dizer que essas estátuas bonitinhas do Buda de cabelinho encaracolado e magrinho e todo esbelto, que se opõem ao Buda gordinho, sim, é porque esse Buda de cabelinho encaracolado e bonitinho, na realidade é uma representação do Buda com os traços do Alexandre o Grande, depois da invasão da Índia pelo Alexandre o Grande. O Buda não tinha aquela cara, aquele lá é Alexandre o Grande, e foi assim que os indianos... É a cultura grega. Exatamente, é a cultura grega invadindo a Índia junto com Alexandre o Grande. Invadiu todo mundo. Né? Exatamente, é uma curiosidade interessante. Mas vamos lá. O que a gente ficou de trazer aqui é como esse número de 1998 se relaciona com diferentes culturas. Então eu vou para frente e depois vou voltar para trás. Tá? Os ciclos existem de 7 em 7 anos. Em 1998, a gente tem a atuação da besta no nível espiritual. Em 2005, a gente tem no nível astral. Em 2012, no nível etérico.
Esse nível etérico já é o nível grudado na manifestação terrena, que ocorre, então, 7 anos depois, em 2019. Como o etérico já é parte do terreno, é muito próximo, é por isso que o calendário maia falava do fim do mundo em 2012. Olha só. Está correlacionado com esse ciclo da besta de 2 chifres do Apocalipse, que são esses 3 ciclos de 666, 98, 2005, 2012. Nós já vamos voltar para seguir daí para frente. Mas antes eu quero voltar e mostrar como isso se manifesta em diferentes culturas de diferentes formas. E aí a gente vai voltar 7 anos antes de 1998, 1991. O que aconteceu em 1991? Aconteceu o grande eclipse no Havaí. É um evento que já estava previsto, assim como os maias previram no seu calendário, muitos séculos antes. Os polinésios, que foram os povos que migraram para o Havaí, colonizaram o Havaí, eles já previam em toda a sua história um ciclo que terminava em 1991, que é exatamente 21 anos de diferença do 2012. Perfeito. Então, de novo, um ciclo completo de 3 vezes 7 anos. O que aconteceu, então, no Havaí? Eu preciso me relembrar da data, se não me falha a memória, foi 18 de julho daquele ano de 91. Depois a gente pode colocar na descrição para ter a data exata. Perfeito. E aí o que aconteceu ali? Naquele momento, cumpriu-se o que estava previsto nesse calendário polinésio, e que foi um momento em que esse eclipse marcou o início muito forte das forças de destruição sobre a Terra, das forças de destruição que depois se manifestaram em 1998. E correlacionado a isso, tem um movimento, eu vou chamar do esoterismo, que ocorre em 1989, 2 anos antes, porque existe também uma relação do 5 com o 7. Tudo aquilo que se manifesta com plenitude no 7 já estava plenamente formado no 5, mas ainda precisava passar por um ciclo de destruição no 6, para que aquilo que é ruim seja jogado fora e depois possa se manifestar no 7 só aquilo de bom que já existia no 5, mas que ainda precisava ser purificado no ano 6. Então é isso que aconteceu ali. E a gente poderia ver isso de diferentes formas em diferentes culturas. O que acontece, então, e vamos chegar nessa visão do 5, do 6 e do 7 para hoje. Vamos voltar, 98 para 2005, 7 anos, 2005 para 2012, 7 anos, mais 7 anos vai 2019. Em 2019, essas forças destrutivas do 666, da besta de 2 chifres, que está expressa no Apocalipse, ela começa a se manifestar no nível terreno. E aí, 6 anos depois disso, é o ano em que nós estamos. Esse é o ano de maiores forças destrutivas se manifestando sobre a Terra, nesse ciclo do qual nós estamos falando. Não é à toa que o ano começou com essa total destruição com o fogo na Califórnia. E tem outros eventos que estão acontecendo e que a imprensa não está divulgando. Sim. Você vê o seguinte, né? Qual é a cidade que foi escolhida para acontecer todo esse fogo? Já que você entende que a guerra faz parte dos anjos caídos. Los Angeles. É verdade. O nome da cidade é Los Angeles. É verdade, é verdade. Então, é no lugar dos anjos, o conflito dos anjos, do que existe ali. Você pensa que no ar só existe essa pureza maravilhosa? Se você tivesse a condição de falar, Senhor, abre-me os olhos, não peça isso, né? Porque quando o servo de Eliseu não falou assim, estamos cercados, ele falou assim, Senhor, tadinho desse moço, abre os olhos dele. Quando os olhos dele foram abertos, ele viu as hostes celestiais cercando o inimigo, ou seja, o inimigo é que está cercado, não você. É um efeito rocambole, né? Um está cercando o outro, cercando o outro, cercando o outro. E quem cerca todas as coisas? O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então você sabe que nessa guerra é uma guerra angelical, é uma guerra de quedas e é uma guerra de ocupação. Por quê? O que fala da besta? Da besta do mar e da besta da terra.
O que o mar? O mar foi o juízo aonde Satanás foi lançado, Lúcifer, demônios. Nós vamos depois explicar toda essa trindade satânica e esse espectro negativo que existe, né? Agora, o que acontece? Ele veio para o mar, juízo sobre o mar. Quem vem Jesus entra na água, anda sobre as águas. O povo sai do mar, passa pelo mar vermelho em seco. Autoridade sobre as águas. Aí vem a besta com força na terra. Por quê? A terra foi dada a ele. Por quê? Porque Eva comeu do fruto dessa terra. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso nós não queremos um conhecimento dialético. Isso é a filosofia, isso é a ciência moderna. Isso são as coisas que o inimigo quer trazer. A negação, né? Eu encontrei com um ateu, eu falei, deve ser difícil ser ateu, né? Você tem que ser para depois negar o que você é. Meio complexo, né? É um problema neurológico, né? Eu não sou aquilo que eu sou, porque aquilo que eu sou não cria aquilo que é, aquilo que não é, tem que dizer que não é aquilo que é, porque eu sou ateu. Eu falei, ok, então beleza, você, incrivelmente, você tem que negar aquilo que você é uma coisa complexa, é quase que neurológica, né? Agora, o que você precisa entender na sua vida? Que a marca de todas essas guerras é Satanás, que não quer que você ocupe o lugar que ele deixou nos céus. Então ele vem sobre a terra para reclamar o lugar dele, para que você perca a perspectiva de valor do céu e se importe com essa terra. Querido, a terra vai queimar, as coisas materiais vão passar. E se a tua esperança está em ir numa igrejinha lá de fim de semana, fazer figuinha, não sei o quê, dar dinheirinho para não sei o quê, para dizer, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou ter saúde para fazer o que eu quiser. Irmão, você está completamente enganado e você já está na trama de Lúcifer e os seus demônios que querem que você pense assim. Nós não queremos que você tenha uma vida boa, nós queremos que você tenha uma vida salva, que você tenha uma vida santa, que você tenha uma vida com propósitos espirituais e que todos os eventos da sua vida caminhem para quê? Para a vitória. Então, lá em Los Angeles, no meio daquele fogo, o que não pegou fogo? Você mandou a foto, alguns viram a foto, né? Igreja, não pegou fogo. Não era uma igreja lá. Eu ia falar a mesma coisa agora, Betão. A gente é muito sintonizado. Aliás, os nossos anjos da guarda cuidam dessa sintonia. E vocês viram aí na capa do vídeo que tem um Cristo entre nós aqui conectando nossos pensamentos. Amém. O que foi salvo naquele vídeo que eu te mandei é um local onde existe o movimento, a continuidade do movimento do Paramahansa Yogananda. Em meio ao incêndio que houve ali em Los Angeles, um dos poucos lugares que foi salvo e tudo ao redor pegou fogo, foi um lugar que é o Lake Shrine, é o nome que eles dão, que é um centro espiritual dedicado a esse movimento da Self-Realization Society, que é esse movimento criado pelo Paramahansa Yogananda, do qual nós falamos aqui no primeiro episódio. Qual foi o papel do Paramahansa Yogananda? Foi trazer um conhecimento oriental para o Ocidente, para unir o conhecimento oriental com o conhecimento do cristianismo. Esse é o papel dele e nós aqui estamos cumprindo um papel semelhante, dando continuidade ao trabalho dele e de muitos outros seres que têm esse papel no mundo hoje. O que é importante é você ter clareza do seu chamado. E através do seu chamado, você está avançando e não está retrocedendo. E entendendo que você está submetido a uma guerra. A guerra não é Deus contra o diabo. A guerra são o diabo e os seus anjos contra nós que somos escolhidos pelo Senhor. E Deus está escolhendo. Escolheu quantos na Índia? Escolheu quantos na Pérsia? Escolheu quantos em Roma, em Israel? Aqui no Brasil, escolheu a mim, escolheu o Marcelo, escolheu a Kate, escolheu o Wes, escolheu o Leandro, escolheu o Vitor, escolheu a Camille, escolheu a Kátia, escolheu tantas pessoas que estão envolvidas nessa esfera divina e mística para realmente levar adiante o que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, entenda a guerra espiritual e entenda ser do lado do vencedor. Por que um lugar não pega fogo? Porque já tem fogo. É isso aí. A oração é o fogo.
o fogo que está ali, se você botar fogo no fogo, não vai acontecer nada, vai apenas pegar fogo. Agora, como é que a gente apaga um incêndio? É jogando uma explosão de um fogo maior que toma todo o oxigênio e acaba com o fogo. Acabar com o fogo, é a mesma analogia que você está fazendo. Perfeito. O fogo maior acaba com o fogo menor, ou impede o fogo menor. Exatamente. Então, esse fogo produzido aqui por esses Los Angeles caídos, né? A queda dos Los Angeles, né? Estão todos caídos, né? Até o Lakers está jogando ruim, né? Até os Los Angeles estão mal mesmo, né? Então, o que nós precisamos? Precisamos entender a dinâmica dos ambientes e colocar Cristo, e colocar o nome dele acima de todo nome, para que as controvérsias e as situações que são adversas possam nos fazer maior. Então, você está falando também da questão dos nomes, é interessante, né? Os nomes do adversário, os nomes do acusador, né? Então, Satanás, diabolos, interessante isso. Vamos falar disso, eu acho que cabe a gente já deixar aqui no fechamento desse podcast de hoje esse conhecimento muito importante que é fundamento para muitas das coisas que a gente vai falar nos próximos episódios. Então vamos começar assim. Quem é Lúcifer? Lúcifer é um anjo caído. Como um anjo caído, ele atua no nosso pensar. Ele era o mais brilhante, o mais inteligente de todos os anjos, e é ele que hoje, depois da queda, influencia o nosso pensar para criar em nós pensamentos que vão nos desviar, vão fazer com que a gente caia, com que a gente erre, com que a gente peque. Eu estava falando aqui que peccare, que vem do latim, é uma palavra que significa tropeçar. Então, pecar significa tropeçar, e ao tropeçar se desviar do caminho de Deus e ir para o caminho para o qual Lúcifer nos aponta ou nos direciona ou nos empurra muitas vezes. Além disso, nós temos um segundo ser maligno na Bíblia, e que a antroposofia vai detalhar muito disso. Eu estou usando aqui de conhecimentos antroposóficos, e a antroposofia é uma ciência cristã. A gente tem um arcanjo caído, Ahriman, Satã, é um arcanjo caído. Ele tem mais força do que Lúcifer. O que acontece nessa dobradinha aí, Lúcifer e Ahriman, ou Lúcifer e Satã, é que Lúcifer nos desvia do caminho, e depois vem Ahriman com toda a sua força. A Kate falou uma coisa bonita ali, ele vai cobrar o pedágio, não é isso? O pedágio no caminho dele, no caminho do desvio. O que é esse pedágio? São todas as dificuldades, os obstáculos que a gente enfrenta, para pagar o preço do nosso erro, para pagar o preço do nosso pecado. Na linguagem védica, na linguagem mais antiga, isso é o karma. E é por isso que esse ser, ele tem o nome tanto de Satã quanto de diabo na Bíblia. O diabo é aquele que é o acusador. E o Satã é aquele que é o obstrutor. O adversário. É o adversário, perfeitamente. É o adversário que cria obstáculos, que cria dificuldades na nossa vida. Com esses dois seres, a gente consegue lutar no atual momento evolutivo da humanidade. A gente consegue, lutando com eles, aprender, criar uma nova consciência e se elevar. Existem outros dois seres, que são seres que não têm autorização para atuar diretamente na evolução humana, na evolução individual de cada ser humano, mas que podem atuar na evolução coletiva. Esses seres são os Asuras, dos quais nós falamos no primeiro episódio. Esses Asuras são o que na Bíblia se chama de principados. Estes principados, eles estão aqui para criar destruição nas nossas vidas. Eles não estão mais para criar só obstáculos, eles estão já para criar destruição. E acima desses seres, a gente tem o que a Bíblia chama de potestades. A potestade, ela é um Elohim caído. Nós temos anjo caído, arcanjo caído, os Asuras caídos, que são os principados, e nós temos as potestades, que são esses seres já da segunda hierarquia, portanto, muito mais poderosos. Na segunda hierarquia, quem que a gente tem na Bíblia? A gente tem os Elohim, Javé, o nome de Deus, Jeová é um Elohim. Então, esse ser, que é um Elohim caído, é chamado no Apocalipse a besta de 2 chifres, é esse ser que é da hierarquia das potestades. O que esse ser faz? Esse ser vai tentar destruir o ser humano através das
crises, dos cataclismas, dos eventos climáticos. Então, esse fogo em Los Angeles, uma inundação, um terremoto, qualquer evento climático que seja destrutivo, é criado por forças espirituais. A nossa ciência moderna não entende que, por trás de qualquer evento material, existem sempre forças espirituais. Por isso que ninguém da meteorologia vai entender o que aconteceu em Los Angeles, a direção do fogo, do vento, a velocidade do vento, por que aconteceu. São sempre seres espirituais criando esses eventos destrutivos. E era aqui que a gente queria chegar. E dizer que, enquanto os dois primeiros atuam diretamente, os outros dois seres, eles vão atuar no ser humano, na alma humana, através desse ser que a Bíblia chama de Satã e que a antroposofia chama de Ahriman. Eles só atuam indiretamente nesse momento da evolução humana. Olha que importante você entender o que é a guerra espiritual e como essa guerra ela é nomeada de que maneira. Para você, vai entender, há um adversário. Olha, mas Javé é Elohim, sim. Se você pegar no hebraico, você vai entender o que é Elohim, o que é Javé, o nome não pronunciado, Adonai, e o que é o Pai, aquele que habita na luz inacessível, a qual homem nenhum pode nem ver. Então, Deus, revelado por Jesus. Então alguém fala assim, o teu Deus é o meu Deus. Olha, Deus é infinito, então o que vamos dizer em relação a essas dimensões? O que é mais importante aqui é você entender que as pessoas e Jesus nomeou Deus, Mamon. Não podeis ter dois deuses, dois senhores. Então, não poder servir a Deus e a Mamon. Colocou no mesmo nível de equiparação. Por que isso acontece? Porque a guerra espiritual está explícita. E nós estamos acima de principados e potestades, definindo a nossa posição em Cristo e vivendo nessa posição de nomear o Pai, o Abba, aquele que tem todo o poder para nos fazer mais que vencedores. Então, conhecer a Deus é conhecer todas essas coisas, né? Jó foi atacado por quê? Por acusação. Agora, se você enfrenta uma adversidade, Satanás, cai, pecare e acusa alguém, você está fazendo o que ele queria. Exatamente. O que ele quer é que você se sinta acusado, tropeçando, e que você fique na adversidade, eu não sei o que eu faço hoje, olha, está tudo me cercando, olha o que está me acontecendo, o que vai ser da minha vida. Então você está alimentando Lúcifer, alimentando Satanás, alimentando diabolos. Cuidado com a sua voz. O teu sentimento quer ser usado na guerra para ir contra você mesmo, para você pedir ajuda contra aquilo que está provocando a adversidade. Por isso nós temos que aprender a resistir. E resistir é a base que nós temos em Jesus, a pedra fundamental, a pedra de Sião, a pedra que vai nos fazer edificadores e edificados em coisas maravilhosas. Quanto tempo nós temos aqui? 39, está acabando. Mais 6 minutos. Vamos mais 6 minutos. Vamos mais 6 minutinhos aí. E aí a gente deixa algumas coisas para cenas dos próximos capítulos. Para dar nos 44, e vamos nessa benção aí fazer acontecer 45, e você então vivendo essa continuidade daquilo que nós estamos falando, dessa guerra que está existindo, e de Cristo, que aparece então em todas essas culturas, do que era, do que é e do que há de vir e do que será ontem, hoje e sempre, é o mesmo. É o mesmo revelado desde sempre, mas a nomeação é diferenciada, mas o poder dele e quem o invoca e quem o chama pelo nome que ele tem, porque o judeu não consegue chamar, ele não tem nem o nome do Deus dele, ele não pronuncia o nome. Então o nome que você chama é Jesus. Chama por Jesus. Senhor Jesus, quando você chama pelo nome dele, você tem essa clareza, esta certeza, e tudo que foi colocado na mesa aqui, todas essas culturas, né? E esse é um aspecto importante para a gente poder encerrar, porque as culturas estão encerradas nesses ciclos, né? Nós vamos falar depois do 1841, né? Que também é uma data importante. 41, 1879, 1917. Mas, Betão, vamos entregar mais um pedacinho só aqui de conhecimento para os nossos ouvintes antes de fechar. E eu quero pegar um gancho no que você falou.
Você falou que eles atuam nos nossos pensamentos e atuam nos nossos sentimentos. É exatamente isso. Lúcifer nos pensamentos, Ahriman nos sentimentos, e eles dois juntos nos nossos humores. Quando a gente fala de desequilíbrio no humor, desequilíbrio nos nossos neurotransmissores, isso é resultado da atuação desses seres na nossa alma. E duas forças da alma são atacadas por eles, o pensar e o sentir. Isso eles fazem diretamente. No nosso querer, que é a força inconsciente, só quem poderia atuar são esses asuras, são esses principados. E aí eles só podem atuar indiretamente. Do inconsciente vem impulsos para o nosso subconsciente, para o nosso consciente, para o nosso sentir e para o nosso querer, e é aí que essas forças do inconsciente atuam. Elas não podem nos manipular diretamente. Se elas manipulassem diretamente, seriam estados de possessão espiritual com total perda de consciência, porque o inconsciente teria tomado conta do consciente. Nós vamos falar sobre todos esses fenômenos psíquicos e de possessão espiritual durante essa série, ainda nos 10 primeiros capítulos que nós prometemos aí para os nossos ouvintes. E aí, num nível ainda mais elevado, é que a gente tem já na segunda hierarquia o nível da manifestação de Deus. Nesse nível mais elevado, a gente tem, de um lado, o Elohim e, de um lado, a besta de dois chifres, criando fenômenos que são só esses fenômenos na natureza, no coletivo. Eles só podem atuar na alma humana destruindo fora para ir prejudicar e criar sofrimento, distorções naquilo que há dentro. Mas eles não conseguem atuar de dentro ainda. Então esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Por que Jesus ele coloca a marca do sangue? Né? Isso é muito importante, porque o sangue está nessa guerra. Nós não lutamos contra a carne e o sangue, ou seja, não são as pessoas, mas contra aquilo que me subiu o sangue. Quando eu vi o meu sangue ferveu. O inimigo, ele quer colocar nos teus sentimentos essa questão do humor, essa questão do descontrole. Mas o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. E sabe que a palavra sangue, dam, em hebraico, significa dalet, que é a porta, e o mem, que é o fluir. Há uma porta que vai fazer fluir. E quando você está naquela pressão da guerra e do sangue, né? Eles só sabiam fazer sangria um tempo atrás, né? Para tentar aliviar para os problemas psíquicos. Há uma porta. Quando essa porta é aberta, o sangue vai fluir. Ou seja, você não vai deixar aquilo esquentar ou colocar você numa pressão insuportável. Abra a porta. Quem que é a porta? Jesus. Ele disse, eu sou a porta. E eu sou o caminho. Então, há uma porta. Então, Apocalipse 4 fala assim, havia uma porta aberta no céu. E depois aquela voz de trombeta que diz, vem, sobe, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então, todas as situações de adversidade, de condenação, não se envolva com a condenação. Não condene ninguém. Famoso aponta um dedo 4 para você. O que você precisa? Saber que não é condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele pegou todos os pecados que ele comprou. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, há 3 coisas que você pode julgar a pessoa. Há um pecado, há um crime e há uma injustiça. Então, as religiões adoram pegar pecados e ficar expondo pecados. É o tempo dos escândalos. Ah, esse pecou, aquele pecou. Todos pecaram. Mas querem produzir escândalos. Então, o pecado tem uma solução. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Os crimes, chama a polícia. E as injustiças, ora. A oração contra a injustiça. Não se envolva com reclamação, com murmuração, com condenação. Não aumente a sua adversidade. Aprenda a lutar a guerra espiritual. Há pecado, clame o sangue de Jesus e o perdão que ele vai trazer e a vitória sobre o pecado. Há realmente uma situação para você que você não está suportando de injustiça. Ore, o Senhor vai fazer justiça por uma oração incessante. A parábola do juiz inoportuno, a mulher que ficava orando dia e noite até vir a justiça. Justiça não vem com passeata, a justiça vem com oração. E a questão do crime, deixa para a polícia. Né? Há um crime, chama a polícia. Não encubra nem alarde. E
cada situação resolvida na sua própria esfera, né, Marcelo, vai trazer a marca desse equilíbrio. Nós queremos aqui na convergência e na conexão que você tenha equilíbrio, e esse equilíbrio do infinito só é possível conhecendo aquele que vai do começo ao fim. Com certeza, Betão. Eu vou então fazer agora as cenas dos próximos capítulos. Vamos trazer um pouquinho do que a gente vai trazer. Let's also make an invitation for the guys in English, right? Yes. We're going to make some podcasts in English, and the idea is to comment on the events that are happening on the world today and how they relate to Christianity. 1841. Let's take 1841 and all the cycles and datas and there for you to understand. So give us a glimpse of what's going to happen on our English podcast, and also que podemos fazer em espanhol, Davi? Podemos fazer. Sim, podemos fazer em espanhol. Et parlez-vous français aussi? Un peu? En français aussi? C'est bien? Sûrement. Sûrement? C'est bien? Pour Jesus, ele chama la lumière. La lumière. C'est Jesus. Então, vamos falar em francês, vamos falar em espanhol, falar em inglês, em hebraico, e no que tiver, nós queremos que você encontre o poder desse nome de Jesus. Então, próximos capítulos temos aí. Nós vamos detalhar um pouquinho mais a atuação dessas forças adversas no pensar, no sentir e nos nossos temperamentos. Os temperamentos são algo muito importante na antroposofia, o conhecimento dos 4 temperamentos, e o conhecimento dos temperamentos é trazido na Bíblia. Se não me falha a memória, já nos Salmos de Salomão. Sim. Isso tudo é conhecimento bíblico. E os temperamentos têm a ver com o quê? Com os nossos neurotransmissores. Então a gente vai trazer ciência moderna relacionada a processos de possessão espiritual, de desequilíbrios psíquicos, de desequilíbrios emocionais, de desequilíbrios no nosso humor, no nosso temperamento. Um exemplo que o Betão deu aqui é que essas forças podem fazer com aquele que tenha um temperamento colérico, ele seja explosivo, porque essas forças foram lá e cutucaram. É o Cristo que vai fazer com que esse temperamento colérico não se eleve, não saia do tom e fique no lugar correto. Essa é uma maneira de mostrar como essas forças adversas estão atuando na nossa alma, nos nossos processos psíquicos, e como o Cristo pode ser o centro que equilibra essas forças e impede esses rompantes ou para cima ou para baixo. Para baixo, que é uma grande depressão, uma grande melancolia, estados de falta de vontade de viver. Todas essas coisas são influências de forças espirituais. Então a gente vai detalhar um pouquinho mais, e pegando o gancho do que a gente falou hoje, e o tempo ficou curto porque tinha muita coisa importante para falar, nós vamos fazer uma relação da palavra eclipse com a palavra apocalipse. E a gente vai mostrar como aquele evento lá do grande eclipse em 1991 se relaciona agora com o que a gente está vivendo, que não é o grande apocalipse da Bíblia, mas é um pequeno apocalipse. A gente está vivendo um apocalipse na nossa época. E a etimologia dessas duas palavras vai nos ajudar a entender isso, e a gente vai entender como o evento do Covid e tudo que a gente está vivendo desde 1919 até aqui tem a ver com um grande eclipse também, que foi um eclipse não do nosso Sol, não da nossa Lua, mas foi o eclipse do grande Sol central no centro da galáxia. Isso tudo fica como cenas para os próximos capítulos. E aí a gente vai entender como é que esse verbo cósmico, atuando através de todas as constelações, através das estrelas, da formação do universo, como é que existe a relação da atuação desse verbo e com as forças adversárias atuando no eclipse e também no apocalipse, como é que tudo isso se relaciona. Maravilha, maravilha, você vai entender o cosmos, todas essas coisas. Nada é adorado, nenhuma religião é pregada, nós temos apenas o nome de Cristo, o poder de Cristo, a glória de Cristo e libertação para você. Estamos combinados. Amém. Deus abençoe você. Valeu, Marcelo, mais uma só. Então, valeu, vamos ter 10. 10 é só o começo. É o começo. Valeu demais. Shalom Adonai. Shalom Adonai.